Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 16. Nós vamos dar prosseguimento, às parábolas de Jesus. E nessa manhã nós queremos estudar a parábola do mordomo infiel, ou como alguns, chamam, a parábola do mordomo velhaco, e nós estaremos estudando esta parábola nesta manhã. Lucas capítulo 16, verso 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar, não posso. De mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: Toma agora a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. E disse, pois, a outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: Toma a tua obrigação, e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de aqui estarmos louvando, exaltando o Seu santo nome, e também, ó Pai, pela oportunidade que Tu nos dá neste momento de aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use esse miserável servo que sou nas Tuas santas mãos, ó Pai, e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Que o Senhor, ó Pai, também abra o nosso entendimento, nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra, entender, guardá-la, ó Pai, e também mova, ó Pai, a nossa vida em praticá-la. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue abençoando também a Tua igreja, que nesse momento onde nós estamos passando por essa reclusão social, onde nós estamos confinados, a nossos lares, a um convívio social bem diferente do que nós estamos habituados e até mesmo não podendo ter comunhão com os irmãos fisicamente, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a permanecermos fiéis ao Senhor, fiéis à Tua palavra, que nós possamos, ó Pai, continuar amando uns aos outros e que esse seja um momento até mesmo para que nós venhamos crescer em amor pelos irmãos e também por aqueles que estão perdidos, que nós possamos, ó Pai, ver também a urgência do trabalho cristão em ir pregar o Evangelho e conseguir resgatar o maior número de almas também das garras de Satanás e também da condenação do inferno. Nós pedimos, ó Pai, ao Senhor, tem misericórdia, ó Pai, da Tua igreja. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, irmãos. Então nós vamos aí à parábola do mordomo infiel. E nós queremos aqui, antes de entrarmos no estudo, propriamente dito, nós queremos aqui chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos para que a gente consiga entender melhor esta parábola aí no decorrer do estudo, Lembrando, irmãos, que esta aqui é uma das parábolas mais difíceis de entendimento
do Senhor Jesus Cristo, e você também vai achar aí vários tipos, né, de interpretações, mas o que nós cremos ser o mais correto e o mais próximo realmente daquilo que Deus quis passar aos seus servos, nós vamos estar tratando justamente sobre isso nesta manhã. Então veja, amado, que nós temos aqui basicamente na parábola qual Jesus conta, dois personagens aqui, que são os dois personagens principais da história. Primeiro, aquele homem rico e cujo o mordomo, né, cuidava dos seus bens. Então nós temos esses dois indivíduos aí como sendo os personagens principais, o homem rico e o mordomo. O homem rico aqui, quem é ele? O que ele simboliza, né, na parábola? Este mordomo aqui simboliza o próprio Deus, né, ele sendo aí o dono de todas as coisas, né, o detentor de tudo que há. Lá em Salmo 24, verso 1, um texto bem conhecido nosso, né, Salmo 24, 1, a palavra de Deus diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. De fato, né, todas as coisas são de Deus. Ele quem criou tudo, né? Até mesmo ele quem tem pago o preço, né, pela redenção da sua criação, né? Começando aí pelo homem e também no decorrer da história da demais criação também, que será restaurada, né, na sua forma original, sem pecado, sem nenhum tipo de praga, né, como nós hoje, né, temos por conta do pecado, né? Quando nós voltamos na história, nós vemos lá quando Deus criou, né, o mundo e plantou ali o jardim no Éden, nós vemos que ali não tinha nada, né, de pragas até mesmo na terra, e o homem ali, Adão, que era responsável por lavrar a terra, ele tinha uma vida até bem mais fácil, né, no lavrar a terra do que os homens têm agora, e Adão, né, teve também após o pecado, porque a maldição a qual Deus colocou sobre a terra foi justamente que dela nasceria, né, espinhos, cardos, e essa maldição até mesmo dificultando assim o trabalho do homem, e Deus ali falando para Adão, né, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que volte ao pó, né? Então, amado, essa criação, toda ela é de Deus e ela é por direito de criação, por direito também de redenção e até mesmo de manutenção, né? Deus quem mantém a sua criação. Nós vemos aí há pouco, né? Nós estávamos orando, agradecendo a Deus aí pela chuva que Ele nos manda. Isso não é Deus, né? Mandando essa chuva e tudo mais. Só o fato dele tirar essa chuva que de vez em quando Ele está mandando, né, sobre a terra, nós já teríamos aí um problema muito grande e que iria acabar acarretando na perca das nossas vidas. Então Ele é o dono de tudo mesmo. Ele é o Criador, Ele é o mantenedor, né? Ele é também aquele remidor, né, da criação. Então veja, amado, Deus, Ele é quem está sendo representado nesta parábola pela pessoa aqui do homem rico. Agora, quem é o mordomo? Este mordomo infiel. Este mordomo infiel, vamos deixar a infidelidade um pouco de lado, mas a pessoa aqui do mordomo é justamente a representação de cada um dos filhos de Deus, aos quais Deus até mesmo deixa os recursos em suas mãos, para que eles assim administrem de forma, obviamente, sábia, de forma fiel e íntegra os recursos os quais Deus lhe tem confiado. Então, os mordomos somos nós, os filhos de Deus. Os mordomos, então, somos nós mesmos. Agora, há aqui algo que o Senhor vai estar ensinando no decorrer dessa parábola, é que nós precisamos entender que há uma mordomia justa, há uma mordomia correta, e também há uma mordomia injusta, uma mordomia de um mordomo infiel. E aí, basicamente, o que Jesus faz, ele coloca na nossa frente sobre que nós devemos escolher sobre que tipo de mordomo nós vamos ser. Se nós vamos administrar as coisas que Deus tem nos confiado de maneira sábia, de maneira justa, ou se nós vamos administrar com uma administração infiel, com uma administração completamente errada e contra a vontade do nosso Senhor, que a nós, né, confiou os seus bens. Então, basicamente, essas duas pessoas estão representando, tanto aí na pessoa, né, do homem rico, Deus, e o mordomo, nós, os servos de Deus. Irmãos,
o que nós já precisamos, desde o início, já pensarmos aí, é se nós temos sido mordomos fiéis. Se nós temos administrado aquilo que Deus tem colocado na nossa mão de forma correta. Eu sei que às vezes, né, na maioria das vezes, quando nós falamos sobre mordomia cristã, que é o caso, né, da parábola aqui, a maioria das vezes nós estamos pensando sobre questão financeira. Mas a mordomia, né, cristã, ou seja, os bens, inclusive, que Deus coloca para que nós venhamos cuidar, nós venhamos administrar, está além de somente bens materiais aí, financeiros. Nós temos várias outras coisas, né, que Deus tem nos confiado e que nós devemos administrar de forma correta. Nós temos o nosso tempo, nós temos a família, nós temos o nosso trabalho, nós temos até mesmo a natureza, né? Quando às vezes nós olhamos no jornal e nós vemos tanto o pessoal falando, né, sobre cuidado, né, preservação da natureza e tudo mais, e basicamente o que a maioria dos cristãos eles olham para aquela questão e eles olham achando que isso é irrelevante e tudo mais, mas quando nós olhamos, né, para o início, a criação do homem, nós vemos ali que esse foi um dos primeiros trabalhos, ou o primeiro trabalho, o qual Deus deu ao homem, né, de cuidar da terra. Deus então criou toda a terra, plantou aquele jardim no Éden, e ele colocou Adão ali, e o texto diz que colocou ele para cuidar da terra, para zelar da terra. Então nós temos um cuidado de tudo mesmo que está sobre a terra. Nós somos administrador de todas as coisas. E o texto aqui, ele vai nos ensinar sobre isso. E aí, a pergunta que não quer calar e que nós devemos ter no nosso coração é: temos sido bons mordomos dos recursos os quais Deus tem nos dado? E nós vamos ver aí no discorrer da nossa lição, do nosso estudo, né, de hoje. Também precisamos entender um pouco melhor, para que a gente compreenda os ensinamentos aqui, a questão do enredo, né, desta parábola. Então, a parábola basicamente aí está dividida em 5 pontos aí. Primeiro, a questão da crise, a preocupação. Segundo, em terceiro, a astúcia, né, do mordomo. Em quarto, o elogio, o qual ele recebeu do seu senhor. E em quinto, são 4, né? Os 4 pontos aí que nós precisamos entender. Então, primeiro, a crise. A crise nós vemos aí versículo 1 e versículo 2, nosso texto. Vamos lá. Diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. Então veja aí, amado, que nós temos aí essa questão, né, da grande crise a qual este mordomo se encontra, né, essa grande crise a qual a parábola aqui descreve, que é justamente a desonestidade desse administrador. Ele é acusado, né, de dissipar as posses do seu senhor. Talvez de não, por conta de não fazer aplicações corretas, e aí acabava que o seu senhor, né, acabava perdendo ali dinheiro naquelas aplicações, mas ao que tudo indica, até mesmo pela palavra de Deus falando que ele era um mordomo infiel, é que provavelmente aquele homem ele estava basicamente roubando mesmo o seu senhor. E nós vamos ver um pouco mais adiante a respeito, né, dessa questão. Mas veja, amado, que a grande crise aí era essa desonestidade a qual esse administrador tinha. E também a rejeição do administrador, que o próprio senhor dele falou para você: você já não pode mais ser o meu mordomo. Ele é despedido. E ele já estava, então, basicamente com o aviso batido, né, e assinado. E agora ele já não poderia mais ter, né, a mordomia ali, por quanto o senhor estava tirando a sua mordomia. Agora veja que no decorrer aí do estudo da parábola, que nós vamos vendo, nós vamos ver qual foi a atitude, né, deste homem e por que o Senhor o louvou essa atitude. Porque Jesus, né, colocou isso como sendo uma atitude boa, sendo que este homem era um mordomo infiel. E isso é basicamente o cerne, né, aqui do estudo do texto, ao qual Deus quer que nós venhamos aprender. A preocupação, no versículo 3, o mordomo aqui, por saber, né, que ele
seria então assim despedido da mordomia de seu senhor, ele tem uma preocupação, óbvio, né? Todo mundo que é despedido tem uma preocupação, mas olha a preocupação dele, tem algo aí diferente. Ele diz assim: o mordomo diz consigo: que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso. O texto não deixa claro porque ele não poderia, mas diz: cavar eu não posso. De mendigar, eu tenho vergonha. Então veja aí que ele tinha uma preocupação. Ele falou assim: agora do que eu vou viver? Como é que eu vou conseguir viver? Se, olha, cavar eu não posso. De mendigar, eu tenho vergonha. E por ser um mau administrador, as pessoas não vão nem querer me receber em suas casas. Então o que eu vou fazer agora? Há uma preocupação, né, deste mordomo infiel. E aí agora está aqui, né, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, do versículo 4 ao versículo 7, falando sobre a atitude deste homem. Ele olha então para a situação, ele tem essa preocupação, e agora versículo 5 até o 7, ele diz assim: e chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse: toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. E disse depois ao outro: e tu quando deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua obrigação, e escreve 80. Veja, amado, que a atitude, né, deste servo, ainda que injusta, foi uma atitude astuta, uma atitude esperta, até mesmo tentando trazer de volta aquilo, pelo menos um pouco, né, daquilo que eram os bens do seu senhor, para que até mesmo as pessoas que, após, né, ele ser demitido, as pessoas pudessem recebê-lo na sua casa, porque aí o seu senhor talvez já teria a sua ira, né, abrandada, e até mesmo poderia readmiti-lo novamente no cargo, né, de mordomo. Mas veja, amado, Jesus louva esta atitude deste homem, essa decisão a qual ele tomou. Ele vislumbra aqui um plano para assegurar o seu futuro com alguns dos devedores do seu patrão, dizendo: olha, eu vou agora aqui perdoar parte da sua dívida. E aí nós vemos que o perdão qual ele deu aí para os devedores, né, do seu senhor, chegou até mesmo a 50% do valor da dívida. E aí a gente pensa um pouco, né, sobre essa questão. Nós não podemos afirmar isso, mas por conta da questão dele ser tido como um mordomo infiel, pode ser que até mesmo essa infidelidade dele estava no caso dele emprestar o dinheiro do seu senhor, ou então vender algo, né, do seu senhor, e ao invés de cobrar o preço justo, talvez ele cobrasse até mais, para depois então gastar aquele dinheiro a mais ali do que de fato era justo, né, com que ele cobrasse. E aí agora ele chega basicamente ali perdoando, né, parte da dívida, mas pode ser também que ele só estivesse tirando aquele ganho, né, injusto qual ele obtinha sobre os produtos do seu senhor. Mas veja, amado, era algo, né, realmente injusto, era uma atitude errada. Jesus aqui não está ressaltando, não está concordando, não está louvando a atitude de infidelidade, de enganação, né, deste injusto mordomo. Mas está aqui, sim, colocando aos nossos olhos de que uma pessoa injusta, uma pessoa má, esta pessoa, ela agiu prudentemente pensando no futuro, administrando, ainda que estava administrando errado, mas houve ali um arrependimento, foi atrás, tentando resolver, melhorar a situação e pensando no bem futuro. Usou então aí de astúcia, né, de sagacidade. Então olha só, ele deu, né, ali aqueles descontos, ele conseguiu reaver parte dos bens ao seu senhor. No versículo 8 nós temos aí o Senhor, né, ali elogiando este servo, e ele dizendo: e louvou, olha o verso 8, e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E Jesus termina a parábola, e ele termina aí na parte B do versículo 8, dizendo, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, basicamente, Jesus chama, que ele conta a história, essa parábola, e no final ele chama a nossa atenção dizendo, olha, os ímpios são muito mais prudentes, são muito mais, até mesmo, astutos na questão de buscar, né, angariar riquezas,
do que os próprios cristãos, do que os próprios servos de Deus. Porque, amado, de fato o cristão, ele tem conhecimento, né? Ou pelo menos se espera que tenha o conhecimento bíblico correto sobre o que é de maior valor neste mundo. Enquanto que o perdido não. Mas o perdido no seu pensamento, né, de que as riquezas materiais, as riquezas deste mundo é que valem a pena, ele busca de forma constante, ele busca, né, de forma até mesmo a colocar ali toda a sua força, todo o seu empenho em conseguir angariar riquezas neste mundo aqui. Enquanto que o cristão, sabendo sobre aquilo que tem real valor, sabendo sobre a sua obrigação como servo de Deus, ele deixa, né, de lado essa questão da mordomia e ele não investe de forma correta. Não estou querendo dizer aqui, irmãos, que agora todos nós temos de investir corretamente para ganhar muito dinheiro. Não é isso. Mas nós vamos ver no discorrer aí da parábola que Jesus está ensinando que nós devemos fazer, sim, aplicações dos bens os quais ele tem colocado na nossa vida de forma sábia. E ele espera, sim, que haja dessa administração o maior concentração de lucro. Ele espera isso. Agora, veja, não na questão somente aí material, né? Mas ele está olhando para um âmbito muito maior. Deus está olhando sobre os investimentos os quais nós fazemos para o futuro, assim como este homem fez. Correndo atrás da dívida do seu Senhor, pensando no futuro, o cristão deve investir aqui pensando no futuro. Qual é o futuro do cristão? Logicamente, é a glória eterna. Então não adianta, amados, nós muitas das vezes ficamos aí embaraçados com as coisas deste mundo, correndo atrás das coisas deste mundo, para ganhar dinheiro, para comprar uma casa boa, para ter um carro bom, para colocar os nossos filhos na melhor universidade, para termos o luxo, né, o qual nós sonhamos. E quando nós voltamos, né, o nosso olhar para a palavra de Deus, sobre isso nós vemos que tudo isso é tal como Salomão, né, o homem mais rico que já existiu sobre a face da terra, e sábio. Ele disse, né? Ele falou assim, ó, no final de tudo, eu tinha tudo, né, tinha até mesmo glória, por ser, né, um homem tão sábio, um homem tão rico, e ele olha para tudo e ele fala assim, ó, no final de tudo, eu só percebi uma coisa, tudo é vaidade e aflição de espírito. E de fato, amado, por mais que nós venhamos conseguir riquezas neste mundo aqui, nós não podemos esquecer que sobre a brevidade da nossa vida aqui, nós vamos conseguir desfrutar dos bens terrenos aqui por pouco tempo. Mas se nós, de fato, investirmos, né, naquilo que é o que Deus espera que nós venhamos investir, na questão dos bens celestes, nós vamos, então, assim, angariar riquezas eternas, as quais nós poderemos gozá-las pela eternidade. Né? E a eternidade, os irmãos sabem muito bem, não tem fim. Né? Nós poderemos gozá-las eternamente. Então, amado, veja, Jesus ele está chamando, né, a nossa atenção para essa questão. Então, o que Deus ele quer nos ensinar aqui através dessa parábola, o que Jesus quer aqui nos ensinar, Deus quer que nós venhamos a aprender que nós devemos ser bons mordomos dos seus bens e que nós precisamos administrá-los sabiamente. Sabiamente. Deixa aqui eu fazer uma ressalva aqui para os irmãos entenderem melhor. Eu não estou aqui querendo dizer, irmãos, que ninguém deve trabalhar dinheiro, ganhar dinheiro. Não estou querendo dizer isso, não. Né? Se você, de repente, quer ganhar dinheiro e trabalhar para conseguir bens materiais aqui, não tem nada de errado nisso. Nós vamos ver Jesus falando isso na parábola depois, mais adiante. Agora, o que isso pode passar a ser errado, Jesus diz, quando isso passa a ser um mamon na nossa vida. Quem era Mamon? Né? Jesus aí fala no versículo 13, vamos lá rapidinho. Diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era uma entidade, né, siríaca, e ela que era justamente o deus das riquezas, né, que os sírios adoravam na antiguidade. Então Jesus, quando ele fala sobre isso, ele fala assim, olha, o dinheiro ele pode ser um Deus na vida do ser humano. Ele pode ser um Deus na vida dos servos de Deus. E os irmãos sabem que Deus, né, ele não divide o seu trono com ninguém. E por isso aqui Jesus fala, não podeis servir a dois senhores. É óbvio que se nós colocarmos o dinheiro ou qualquer coisa como um Deus na nossa vida, Jesus ele não divide o trono. Jesus então sai e nós teremos a nossa vida aí regida por aquilo que nós colocamos no centro do nosso viver, no nosso coração ali.
Então, amado, não há nada de errado em um cristão trabalhar, em um cristão enriquecer, mas ele não pode fazer do seu Deus o dinheiro. Ele precisa entender que mesmo que Deus, né, e nós sabemos disso, que Deus levanta seus servos, até mesmo financeiramente, que ao nos levantar financeiramente, nós devemos administrar esses recursos bem administrados, com sabedoria, investindo no futuro. O que é isso, investir? Né? No futuro nós falamos aqui que é na vida e no porvir, e como é que nós investimos isso? Investindo na obra de Deus, investindo em vidas. Essa é a realidade. Nenhum investimento é mais rentável e agrada mais a Deus do que nós investirmos em vidas. Por isso que é tão importante, né? Nós temos aí os ensinamentos, né, da palavra de Deus sobre a questão de dizimar, que é um investimento na obra de Deus, para a manutenção da casa de Deus, para a ajuda, né, do próximo, para também levarmos o evangelho aos campos mais distantes. Nós temos inclusive aí a questão da promessa de fé. Nós temos a questão, né, também de ajudar o próximo. Então é investir. O maior investimento que nós podemos fazer é investir em vidas. Jesus fez isso, né, quando veio a este mundo aqui. Quando Jesus ele teve, né, aqui nessa terra, o seu ministério não foi um ministério de angariar riquezas. Não foi assim. O ministério de Jesus foi justamente o ministério de cuidar de vidas. Ele cuidava, né, dos pobres, ele cuidava ali das viúvas, que eram os pobres, e as viúvas era o povo, né, ali mais deixado, né, de lado pela sociedade, inclusive pela sociedade religiosa da época. E veja, amado, que Jesus ele veio para cuidar de vidas. Foi para isso, né, que ele veio. Nós sabemos, os judeus estavam esperando que Jesus viesse na sua primeira vinda, que ele viesse como rei, que ele assentasse no trono em Israel, e que ele então colocasse, né, os inimigos de Israel, todos eles, né, mortos, livrassem ali Israel dos seus inimigos. Mas Jesus ele não veio, a sua primeira vinda, né, é simbolizada biblicamente por um cordeiro. Ele veio de forma pacífica e ele veio de forma amorosa para cuidar de vidas. É isso que ele veio fazer. Nós sabemos sim, pelo que nós conhecemos da palavra de Deus, na sua segunda vinda, ele virá assentado agora sim em um cavalo, e ele virá para guerrear. Ele virá realmente para tomar o trono, né, que é dele, novamente para ele. Então, amado, nós precisamos entender sobre isso. O trabalho da igreja, né, nós, os salvos aqui na terra, o trabalho nosso também é investir em vidas. Não podemos esquecer disso de forma nenhuma. Então, o que Deus espera de nós, como mordomos, é que nós venhamos administrar corretamente, sabiamente os recursos, e que nós tenhamos este pensamento de que o nosso alvo aqui é investir em vidas. Então, nós não podemos esquecer disso de modo nenhum. Então, vamos lá agora para as primeiras lições, aí, as quais o Senhor vem aqui ensinando através desta parábola. Primeiro, Jesus aqui quer nos ensinar que nas questões do mundo, os descrentes demonstram mais astúcia do que os filhos de Deus. Foi o que ele disse aí no versículo 8, do nosso texto, onde ele diz: e louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então veja, amado, que na questão do mundo, os perdidos são mais astutos, né? Eles demonstram aí maior astúcia do que até mesmo os filhos de Deus. Então Jesus, ele não está dizendo aqui, como nós já falamos, que nós devemos agir desonestamente, mas ele reconhece a esperteza que os ímpios têm para conseguir riquezas temporais. E que eles até mesmo tramam para conseguir essas riquezas temporais. Eles até mesmo pensam, né, arquitetam planos para conseguir isso. Enquanto que os cristãos, que deveriam estar também de forma astuta, até mesmo cuidando, né, de forma prudente também, cuidando para conseguir riquezas celestes, eles não pensam nessa questão. É muito fácil, irmãos. Nós voltamos alguns meses atrás, nós voltamos ao início do ano, né, de 2020, e no final, na verdade, de dezembro de 2019, nós estávamos ali arquitetando os planos para 2020. Agora veja bem, você conseguir, né, trazer, puxar pela memória lá os seus planos que você estava fazendo lá no final de 2019, você vai ver que naquela lista de planos, provavelmente não tinha ninguém
ali que você colocou lá assim, ó, não, eu quero ajudar essa pessoa no ano de 2020, a não ser você mesmo. Também não tinha lá muitos planos espirituais, mas nós tínhamos lá vários planos ali materiais. E nós estávamos ali pensando, né? Olha, nesse ano eu vou comprar um carro. Olha, nesse ano eu vou dar um jeito de reformar minha casa, vou dar um jeito de comprar minha casa. Nesse ano, e a gente estava com tantos bens materiais e nós estávamos esquecendo de fazer realmente, usar, até mesmo nos engajar em planos para bens espirituais, para investir nas questões eternas. E é isso que Jesus está chamando nossa atenção aqui. Se os ímpios eles agem com esperteza para angariar riquezas temporais, muito mais, né? Nós, os cristãos, servos de Deus, devemos usar de sabedoria para juntar, obviamente, riquezas eternas. Riquezas eternas. Até mesmo na questão, né, da evangelização. Às vezes você já passou, né, por isso ou está passando por isso. De repente um amigo seu que você gostaria de evangelizar, de ganhá-lo, né, para Cristo, mas de repente ele trabalha lá com você e todas as vezes que você vai falar de Cristo, né, para ele, alguém chega e aí não dá certo, porque você já tentou inclusive falar de Cristo ali no ambiente de trabalho, mas os outros, né, que estão ali ao redor começam a zombar e tal, e você vê que você vai ali evangelizando, mas você não tem tanto resultado, porque aquela pessoa está preocupada com o que os outros vão pensar dele se te der atenção. Ou então, se ele receber Jesus como Salvador ali e tal, com todo mundo, o que vai acontecer? E aí você vê que tem ali uma força, obviamente, demoníaca, que está trabalhando para que aquela pessoa não escute o Evangelho e também não creia. E é justamente pelo fato do ambiente no qual você está. E aí é que cai a questão de olhar, né, com astúcia, com esperteza, para conseguir angariar riquezas eternas. E aí, de repente, você olha aquela situação e você fala assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar, né, essa pessoa para minha casa, eu vou lá fazer um churrasquinho, uma janta, um café da tarde, sei lá, alguma coisa. E lá em casa, obviamente, eu, com a minha família, nós vamos evangelizar esse meu amigo e nós esperamos ganhá-lo para Cristo. E aí você, né, ora durante algumas semanas e tudo mais, e você faz isso. Aí, de repente, você ganha, né, aquela pessoa para Cristo. Mas veja, amado, que é um plano, né? É uma astúcia a qual você fez, obviamente, para conseguir um bem eterno. Porque aquela pessoa salva, né, com certeza. É um bem eterno, é alguém que irá para a eternidade, né, conosco, é alguém que estará ali diante de Deus e diante de nós pela eternidade. Então, veja, amado, a astúcia é a forma, né, como nós agimos. Obviamente, o servo de Deus age para, então, assim, trabalhar e cooperar para o nosso Senhor, para o seu reino eterno. Então, veja, amado, e nisso, né, nós precisamos ser astutos mesmo. Nós não podemos ser desonestos em situação alguma, mas nós precisamos ser, sim, espertos a ponto de conseguirmos, né, fazer o nosso melhor para conseguirmos levar, né, pessoas a Cristo Jesus, para conseguirmos até mesmo adquirir riquezas celestes, riquezas eternas. Segundo ponto que Jesus aqui quer nos ensinar é que nós devemos usar as riquezas deste mundo para abençoar pessoas e fazer amizades eternas. Então veja como aqui o alvo é sempre pessoas, né? O alvo do cristão deve ser pessoas, são vidas, são almas. E ele fala isso no versículo 9, ele diz assim, e eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Ok, aqui não está querendo dizer que você deve ganhar dinheiro injustamente para você assim gastar com os seus amigos, né? Aqui o texto, essa palavra a qual está aí, né? Fazei, no versículo 9, dizendo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, basicamente ali a palavra, né? Seria justamente riquezas desses bens materiais dos quais nós aqui adquirimos neste mundo, ou seja, algo material, não é algo espiritual. Mas Jesus aqui, ele diz para nós, vocês devem fazer, né, dessas riquezas do mundo, vocês devem abençoar pessoas. Então, olha só, amado, rapidinho aí comigo, nós vamos, 2 textos aqui, rápido, 3 textos, rapidinho. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Vamos lá? Provérbios 19, 17. Olha o que a palavra de Deus diz aí em Provérbios 19, 17. Diz assim, ao Senhor empresta
o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então veja aí, amado, que dessas riquezas a quais nós conseguimos neste mundo, nós precisamos aqui abençoar pessoas, fazer, né, amizades eternas. E aqui o livro de Provérbios 19, verso 17, o texto que nós lemos, ensina-nos justamente sobre isso. Aquele que ajuda o pobre está fazendo, obviamente, ali o texto, né, basicamente o que ele está querendo dizer, é um favor a Deus, está emprestando a próprio Deus. Então ajudar, né, aquele que está necessitado. Nós passamos algum tempo atrás, né, sobre a parábola do bom samaritano, e amado, não dá, né, ali a gente olha aquela situação, e às vezes o que a gente vê é um retrato da nossa própria vida. Porque quantas vezes nós, como cristãos, que nós deveríamos aqui estar trabalhando, né, investindo em vidas, apoiando as pessoas, quantas vezes nós vemos as pessoas necessitadas, e não só quero dizer aqui sobre questão financeira, mas até mesmo uma necessidade espiritual de alguém, e ao invés da gente ir ali, a gente estender a mão e ajudar aquelas pessoas, a gente passa de largo, não é assim? A gente tem usado, né, uma desculpa. Os cristãos têm usado uma desculpa para não ajudar os outros. Sabe qual é a desculpa? É assim, pastor, né? Senhor, fala para Deus, né? Senhor, eu não sei. E vai que eu dou o dinheiro para ele e ele vai usar em drogas. E a gente usa isso, né, como desculpa. A gente não está usando isso ali de uma forma legítima, não, falando, não, é porque... Não, a gente está usando como desculpa, justamente para não ajudar a essa pessoa. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar as desculpas de lado e ajudar as pessoas. Se você parar um tempo, né, conversar com aquela pessoa, de repente você vai ver a real necessidade daquela pessoa. E você vai poder ajudar aquela pessoa financeiramente e até mesmo ajudá-la espiritualmente. Mas o que nós precisamos fazer é ajudar. É triste, mas tantas igrejas, né, até mesmo igrejas bem financeiramente, e que nem dão sequer uma cesta básica para alguém necessitado da cidade. Então, amado, isso é uma vergonha. Os cristãos deveriam estar fazendo, né, as boas obras neste mundo, não é isso? Lá Efésios capítulo 2, versículo 10. Nós somos salvos, né? Obviamente, versículos anteriores fala que pela graça, mas agora, depois de salvo, nós somos salvos para as boas obras. Nós devemos praticar boas obras. Mas, infelizmente, não tem sido isso, né, o que nós temos feito. E aí a gente, de repente, até critica algumas religiões e tal, metemos pau em algumas religiões, mas aquele povo está tentando fazer. Eu sei que, pelo sentido errado, né, de ganhar, né, até mesmo o céu, a gente sabe que a Bíblia, né, fala que o homem não é salvo pelas suas obras, mas elas estão ali ajudando de alguma forma algumas pessoas. E nós, que somos salvos por Cristo Jesus e que temos a obrigação de praticarmos as boas obras, estamos nos escondendo atrás dessas desculpas, né? Tal como essa que eu dei aqui. Pode ser que vai usar em drogas. Eu vou ser sincero para os irmãos, né? Às vezes que eu ajudo, raramente eu dou dinheiro na mão da pessoa. O que normalmente, né, a gente entra em alguns, vai ao mercado, alguma coisa assim, as pessoas pedem, estou passando necessidade, eu preciso disso, daquilo e tal. E às vezes, na maioria das vezes, eles falam sobre comida, né? Então, eu entro lá, compro comida, marmita, alguma coisa, e a gente vai e entrega na mão daquela pessoa. Pastor, mas eles podem trocar isso por drogas. Aí já não é um problema meu mais, né? O meu dever, a minha obrigação é ajudar aquelas pessoas. É óbvio, nós não vamos ter condições de ajudar todas as pessoas que necessitam, nós, né, individualmente, todas as pessoas que necessitam neste mundo. Até mesmo por conta de não termos, né, recursos, a maioria de nós não temos aí recursos financeiros para podermos fazer isso. Mas o que cada cristão deve ter na sua mente é que ele deve, né, ele tem essa responsabilidade de ajudar as pessoas e, principalmente, né, de repente coloca, né, na sua mente, olha, você conhece alguém lá que necessita, né, de uma ajuda, coloca aquela pessoa como sendo alguém que você vá investir, né, seu tempo, às vezes até mesmo seu dinheiro, sobre a vida daquela pessoa. O ministério pastoral é isso, né? Investir nosso tempo, nossa vida, na vida de pessoas. E aí os crentes olham e pensam, não, o pastor tem que fazer isso. Não, todos os cristãos têm que fazer isso. Então, investir, né? Tudo que Deus tem colocado em nossas mãos para ajudarmos pessoas, né? Almas neste mundo aqui. Então, veja, amado,
esta grande questão, né? Provérbios 19, 17 nos ensina sobre isso. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21, também vai nos ensinar aí que nós devemos ajuntar, né, esses tesouros, texto bem conhecido, vamos lá, Mateus 6, ele nos ensina lá que nós devemos ajuntar tesouro no céu, né? Olha lá, Mateus 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21, diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A ideia aqui, irmãos, não é que você não pode ter nenhum bem nessa terra, né? É o voto de pobreza e você não pode ter nada. A ideia aqui, o ensinamento do Senhor Jesus aqui, é que nós não devemos fazer o alvo, né, o único, exclusivo da nossa vida, o enriquecer aqui. Mas nós devemos olhar, né, para as coisas celestes e investirmos, né, muito mais naquilo que nós temos condições de investir para o bem futuro. Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, nós temos o exemplo, né, de Joana. Olha lá comigo, vamos lá? Lucas, capítulo 8, algumas páginas aí para trás. Nós temos o exemplo de Joana, uma mulher que foi um grande exemplo nessa questão de investir nas questões celestes, né, nas questões de bens futuros. Olha aí, Lucas, capítulo 8, verso 1 a 3. Lucas 8, 1 a 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz aí. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas do espírito malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E olha aí Joana, né? Verso 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Veja aí, amado, que essa Joana, né, ela era mulher de Cusa, que era procurador de Herodes. Era alguém financeiramente bem sucedido. E veja que o texto diz aí no final do versículo 3, ele diz aí que estas mulheres, né, não só Joana, mas outras mulheres também, essas serviam ao Senhor com os seus bens. Investia, né, na obra de Deus, no evangelho ali que estava sendo pregado, difundido pelo Senhor Jesus e pelos seus apóstolos. Elas basicamente mantinham o ministério do Senhor Jesus Cristo financeiramente. Então veja, amado, que o que Deus, né, Ele sempre quer nos ensinar sobre este investir, sobre esse trabalho, né, de administração correta sobre os bens que Ele coloca na nossa vida, é sempre apontando para a questão eterna, sempre para o reino. Ganhar almas para Cristo Jesus. Edificar vidas. Então veja, amado, que Jesus ele está ensinando, né, sobre essa questão. Então, amado, nós devemos, né, ser desta forma. Nós devemos usar as riquezas deste mundo para abençoar pessoas e fazer amizades eternas. Então Jesus ele nos ensinou, ele nos ensina, né, que se um administrador mau, desonesto, é capaz de promover perdão, perdoando aquelas dívidas, é capaz de promover justiça, muito mais, nós que somos filhos de Deus, temos de usar as riquezas, os recursos desta vida para fazer o bem, para promover a justiça de Deus, para promover o evangelho de Cristo Jesus. Deixa aqui aproveitar e fazer um parênteses, né? Nós estamos passando agora por um problema grave no mundo. Nós estamos passando, sim, muitas pessoas estão sofrendo a questão aí de financeira. Muita gente perdeu, né, os empregos por conta dessa pandemia, esse fechamento total ao qual as cidades passaram, e aí é óbvio, né, nem toda pessoa, nem todo patrão tem condição de manter lá o aluguel do prédio onde a sua firma está durante 2, 3 meses. A maioria, basicamente, dos pequenos, né, empresários, não tem nem capital de giro direito, quanto mais dinheiro lá guardado para pagar 2, 3 meses de aluguel, despesa com funcionário, durante 2, 3 meses com a loja fechada. E por conta disso, muita gente fechou o seu negócio, muita gente foi desempregada. E aí, amado, nós estamos passando num cenário desse, onde pessoas vão precisar da nossa ajuda.
Também estamos passando por um problema, porque, ao contrário do que algumas igrejas ensinam, e alguns crentes, inclusive, pensam, é de que, olha, o mal lá de fora nunca vai atingir por dentro da igreja, né? E não é uma realidade isso. Nós tivemos pessoas durante esse período aí, cristãos fiéis a Deus, que ficaram desempregados, que estão passando até uma certa necessidade financeira. Nós temos cristãos, até mesmo pastor, né? Há poucos dias, infelizmente, nós perdemos um pastor batista com o problema da Covid, com esse vírus. E aí, amado, onde nós devemos nos dispor, né? Aqueles que estão tendo ainda que pouco recurso, ajudar as pessoas. Paulo, né, fala na carta aos Coríntios, falando justamente sobre aquela igreja, né, da Macedônia, qual foi ali, mesmo tendo poucos recursos, ela ajudou financeiramente. E Paulo diz assim, que ela fez além do que eles esperavam, além das expectativas. Elas não só deram os seus bens, né, materiais, mas elas deram a si mesmas. Olha que coisa. E é isso, né, que Deus espera da sua igreja. É justamente essa atmosfera, né, de amor, de ajuda uns aos outros. A palavra de Deus, inclusive, nos ensina que nós devemos cuidar, obviamente, primeiro dos domésticos da fé, ou seja, os irmãos em Cristo, e depois, então, ajudar também aqueles, havendo, né, condições de ajudar aqueles também de fora. Mas veja, amado, o cenário qual nós estamos passando. E por conta disso ainda há um outro agravante na questão até mesmo missionária, de que muito dos recursos, né, que eram injetados em missões, algumas pessoas deixaram de contribuir com isso. E aí, basicamente, hoje, muitas, né, igrejas, não vou dizer todas, porque eu não sei sobre todas, mas muitas igrejas hoje não estão conseguindo até mesmo recolher aquele valor qual tinha sido prometido para enviar aos missionários, os quais já tinha sido acordado pela igreja de sustentá-lo com quantia X. E esses irmãos, alguns estão sofrendo no campo por conta disso. Isso por conta de quê? Por conta de, muitas vezes, a nossa mordomia não tem sido uma mordomia correta, fiel diante de Deus. E aí, né, não quero dizer só sobre os crentes, né, leigos da igreja, como também a própria liderança, o próprio pastor, que muitas vezes também age, né, de forma imprudente, inconsequente. Acha que nunca vai ter um problema, acha que nunca vai, né? E aí nós administramos de forma incorreta. Então veja, amado, nós devemos administrar, né, as riquezas, os bens, os quais Deus coloca em nossas mãos, sempre pensando em abençoar vidas. E não há uma forma maior e melhor de abençoar vidas do que levando o Evangelho às almas perdidas neste mundo. Por isso eu falei agora, né, sobre os missionários. Amado, não há investimento maior que nós fazemos, né, financeiramente, do que investir em missões, ganhando almas para Cristo Jesus. E eu sei, né, em situações como nós estamos enfrentando, há pessoas que usam da situação para o seu próprio deleite, né? Nós vemos, inclusive, a questão aí fora, né, extra igreja, e muitas pessoas demitiram, reduziram o número de funcionários, mesmo tendo os mesmos ganhos, as entradas não tendo mudado nada, usaram, né, dessa situação para fazer isso. Por dentro da igreja, às vezes, também há pessoas que usam, né, da situação, está empregado, continua ganhando o mesmo tanto, mas essa pessoa deixa, né, de dizimar, deixa de ofertar para missões, deixa de ajudar o próximo. Lembra, usando das desculpas para não fazer aquilo que deve ser feito. Mas só lembra disso, amado. Deus, Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está acontecendo na sua vida, ok? Vamos lá, terceiro. Jesus aqui também nos ensina sobre que na questão da mordomia precisa haver fidelidade e integridade, independente da quantidade ao qual nos foi confiado. Olha no versículo 10, ele dizendo sobre isso, diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Voltando, né, para a questão até mesmo de trabalho, se você de repente é um dono, né, de um negócio e você vê ali uma pessoa que você colocou ele para trabalhar em determinada área, mas não vai para frente de jeito nenhum, não faz um esforço nenhum, né? Tem pessoas, muitas pessoas assim, né, infelizmente,
que acham que o patrão está fazendo favor, né, de empregar ele. E, de fato, está fazendo mesmo. E é por isso que ele tem, né, que agradecer o patrão. Mas, no entanto, ele fala assim, não, mas eu sou tão bom. Ele, na mente dele, né, ele tem esse pensamento, mas eu sou tão bom que eu que estou fazendo o favor de trabalhar para essa pessoa. E aí, amado, essa pessoa não trabalha direito, não faz nada direito. E aí ela espera, de repente, abre uma porta, né, de uma promoção no trabalho, e ela espera que, não, eu que vou ser aí, assumir, né, vou assumir aquele cargo lá, vou ser promovido. Como? Como? Se você tem sido infiel, né, naquilo que é sua obrigação de fazer, o pouco qual você tem para fazer, como é que você vai ser promovido? Aqui o que Jesus ensina é justamente sobre essa questão. Amado, mesmo que seja pouco, seja fiel naquele pouco. Lembramos aqui da história, né, daquela viúva, que ao chegar ali dentro do templo, ela foi lá fiel a Deus, ela foi lá no gasofilácio, ela depositou 2 moedinhas que não valia nem 1 centavo. Mas ela foi fiel naquilo ali. Jesus olha, né, e as pessoas estão fazendo um pré-julgamento daquela moça, daquela mulher, daquela viúva, falando, olha lá, coitada, só deu 2 moedinhas. Porque os outros, né, até mesmo para se mostrar, né, para o mestre famoso qual estava ali, Jesus, chegava com sacola de moedas de prata, de ouro, jogando ali, de forma que fizesse, né, todo aquele barulho, aquele estardalhaço ali no gasofilácio, para que todo mundo visse que ele estava dando muito. Mas Jesus fala o quê? Jesus conhece os corações, Jesus fala assim, essa mulher deu mais do que todos vós. Ela deu tudo o que ela tinha, ainda que era pouco, ela foi fiel e deu tudo o que ela tinha. Agora vocês são infiéis, vocês estão dando daquilo que sobra. Sabe, a ideia aqui era daquela pessoa que de repente chegou o seu dinheiro, ela vai e faz tudo o que ela quer, tal, o que ela deseja, aí sobrou, então eu vou lá, né, ofertar. A ideia era essa. Jesus estava falando sobre isso, esse era o coração daqueles homens ali. E agora querendo se mostrar, né, diante de Deus, mas na verdade eles estavam muito pior do que eles imaginavam. Então veja, amado, nós precisamos ser fiéis a Deus. Não importa o quanto você ganha. Não importa o quanto Deus tem colocado, né, na sua mão para você administrar. Tanto na questão financeira, quanto na questão espiritual. Tem tanta gente por dentro da igreja, né, que tem algum cargo e fala, não, mas meu cargo é irrelevante, isso aqui qualquer um faz, isso aqui... Não é assim, amado. Deus colocou aquilo na sua mão, né? Faça o seu melhor, seja fiel, seja uma pessoa íntegra em administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí, obviamente, sendo fiel, sendo íntegro nessa administração, Deus, obviamente, lhe confiará bens ainda maiores. Então você deve ser fiel, íntegro, mesmo nas coisas pequenas. Por que você deve ser fiel e íntegro? Porque Deus, Ele irá prestar conta conosco. Nós não podemos esquecer disso. Tem muito crente vivendo achando assim, não, eu nunca vou ter que dar conta de nada. Deixa eu te dizer, amado, você vai ter que dar conta de tudo. A palavra de Deus diz que nós vamos dar conta até mesmo das palavras que saíram da nossa boca. Imagina. Nós vamos prestar conta de tudo. Então seja fiel. Também nós precisamos ser fiéis e íntegros para que Deus possa nos confiar coisas ainda maiores. Olha aí, versículo 11, versículo 12, diz assim, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Sabe, amado, que muitos de nós, né, não recebemos bênçãos maiores de Deus, é justamente por conta da nossa infidelidade para com Deus. De repente Deus não te dá a promoção que você queria no trabalho, por quê? Porque Ele sabe que se Ele te der, você já é infiel no pouco. Você vai até parar de vir na casa de Deus, você vai parar até mesmo de adorar a Deus, de servir a Deus. Então como é que eu vou dar algo para alguém que é infiel, que é injusto? É Deus pensando, falando, nos ensinando sobre isso. Precisa haver, né, fidelidade. Fidelidade a Deus. Para que nós, né, venhamos justamente agir, né, da forma correta a qual Deus espera, para que Ele então assim nos abençoe ainda muito mais. Se você não é digno de confiança no uso de coisas materiais, como Deus lhe confiará as coisas celestes? Né? É isso que Ele disse aí, versículo 11, versículo 12. A ideia é essa. Você não está cuidando bem nem daquilo que é material, como é que eu vou derramar bênçãos celestiais sobre sua vida? Toma cuidado, amado. Às vezes a gente quer jogar uma culpa, né, em Deus, falando, Deus não me abençoa, Deus não... Tá.
A culpa é nossa, por conta da nossa infidelidade. Ele está lá, né, com as mãos repletas de bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Mas nós estamos preparados para receber essas bênçãos? Nós temos agido de forma correta para recebermos essas bênçãos? Se não somos fiéis no uso das nossas coisas, nós não teremos condições de cuidar das coisas dos outros. Obviamente, nós não vamos ter condições de cuidar das coisas de Deus. Quarto ensinamento que ele nos dá aqui, que é impossível alguém servir a dois senhores ao mesmo tempo. No versículo 13 ele fala sobre isso. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A quem você tem servido? Amado, a partir do momento que nós compreendemos que nós somos servos de Deus, que tudo que está na nossa mão é de Deus, nós somos somente administradores. E aí, amado, lembra, não estou falando só sobre dinheiro, sobre tudo que está na nossa mão. É a minha família, é os meus amigos, os meus parentes, tudo que Deus tem confiado a nós. A partir do momento que nós entendemos que nós somos servos dele, a partir do momento que nós entendemos que tudo que está na nossa mão é dele, nós vamos ter maior facilidade de entender qual deve ser a nossa forma de agir. Então, por isso é tão importante a gente decidir a quem é que nós vamos servir. A gente conseguir entender quem é que nós estamos servindo. Porque se nós estamos servindo a Mamon, se nós estamos servindo a fulano, aí é outra coisa. Mas se nós estamos servindo a Deus, nós devemos agir da forma a qual Ele espera, da forma a qual Ele tem colocado na sua palavra. Então, o objetivo da sua adoração, qual é? É Deus ou é o dinheiro? Qual é? É preciso escolher entre os dois. Não dá para servir a dois senhores. Não dá. Não dá. Eu espero, obviamente, e oro até mesmo para que Deus levante pessoas aqui financeiramente por dentro das nossas igrejas. Mas para que elas também sejam levantadas com o pensamento correto de que elas devem investir na obra de Deus, investir em vidas, ajudar o próximo, para que ela não seja uma pessoa unicamente soberba, usurária, e todos os outros pecados aí relacionados, inclusive a avareza, que muitas das vezes nós temos no nosso coração quando falamos sobre questões de bens. E aí, por fim, finalizando, Jesus aqui ele nos ensina também sobre as características de um bom administrador. São 3, nós vamos citar rapidinho aí, nós estamos terminando. 3 características aí do bom administrador que Jesus nos ensina nessa parábola. Primeiro, que o bom administrador, ele é ciente de seu dever e da sua administração. Então ele serve, ele é ciente disso, de que ele é servo de um Senhor. É o que nós vimos aí no versículo 13. Nós vamos aí basicamente fazendo a ordem inversa para vermos essas características do bom administrador, mas o bom administrador ele é ciente do seu dever de administrador e que ele sabe então que, olha, eu tenho um Senhor. Eu tenho que ser ciente disso. Se eu tiver ali um recurso na mão e eu tenho 2 senhores, eu vou tentar agradar um e não vou agradar aquele, vou agradar o outro, de repente vai haver uma certa confusão, não é assim? Eu já trabalhei em 2 serviços ao mesmo tempo, e às vezes você sai de um e vai para o outro, aí você chega no outro atrasado e vira um problemão. Você não agrada nenhum, nem outro. E com Deus é assim. Deus está falando, olha, eu quero ser aquele que é o seu Senhor de fato. Não dá para servir a mim e a outro, não. Eu tenho essa condição. Você deve servir somente a mim, também é preciso escolher, ele é ciente de seu dever de administrador, ele então serve a um senhor e ele terá de prestar conta a esse senhor. Então ele está ciente do seu dever como administrador. Eu tenho um senhor e eu vou prestar conta da minha administração a esse senhor. Está lá no versículo 2, quando Jesus, ele ensinando, ele fala, e ele chamando, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? Dá conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. Amado, se nós queremos ser bom administrador do Senhor, nós precisamos ter
ciência do que é ser um dos deveres, né, de um bom administrador. E aí nós precisamos entender que nós precisamos ter nossa vida um Senhor e que nós vamos prestar conta de todos os bens aí a esse Senhor. Segunda característica desse bom administrador é que ele administra com fidelidade e integridade. Foi falado lá no versículo 10 ao versículo 12. Nós devemos ser fiel, mesmo que seja no mínimo. Não é assim? Estou desempregado, pastor, ganhei R$10 da minha mãe. Você sabe qual é o seu dever como administrador. Ser fiel mesmo no mínimo. Essa semana, né, eu fiquei feliz. Né? Meu filho pegou lá o cofrinho dele, lá veio tal, pegou um dinheirinho lá e veio aqui sem ninguém falar nada. Colocou ali, né? Eu fiquei olhando lá de cima, no escritório, olhando a situação, né? Falando, que bênção, né? Mas entender que, olha, não é meu. E que eu estou devolvendo aqui, é ingratidão a Deus pelo que Ele tem me dado. Entender, né, essas questões. Então, administrar de forma fiel e íntegra é o que nós devemos fazer, mesmo que os recursos sejam mínimos. E a terceira característica desse bom administrador é que ele investe sabiamente. Então, de forma prudente, que nós vimos no versículo 8, e com o propósito de receber o maior lucro possível. Não é assim? Você já investiu lá na Bolsa de Valor, qualquer coisa que você investiu, o que você espera? Você espera conseguir o maior lucro possível. E o bom administrador, a característica desse bom administrador é que ele faça isso mesmo, ele faça as melhores aplicações possíveis. Então, olha lá, óbvio, sempre com esses dois pensamentos. Né? Nós olhamos para a questão dos administradores, né? Das questões materiais, e sempre há de haver prudência e, obviamente, aspirar grandes lucros. Na vida espiritual, não é diferente. O versículo 8, a questão da prudência. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, agir de forma prudente. Segundo aí a questão do propósito de receber o maior lucro possível, versículo 9. E ele diz, e eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então veja, o maior lucro possível é lucros sustentáveis, não é assim? Isso é bom. Às vezes você, eu vou fazer uma aplicação aqui, vou ganhar lá 10 mil, em uma pancada só, mas eu vou ganhar uma vez só. Agora, de repente, eu vou ganhar alguns reais, mas eu vou ganhar esses alguns reais constante na minha vida durante tanto... vai ser uma renda, né, diária durante toda a minha vida. E aí você soma aquilo, você vê que ganha muito mais. Né? Agora, esses recursos, esse propósito aqui, investir de forma sábia, buscando maior rentabilidade no âmbito espiritual, obviamente, é em bens eternos e justamente aí em vidas, né, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, amado, nós como servos de Deus, como mordomos de Deus, nós precisamos ter essas três características. Estarmos cientes do nosso dever como administrador, administrar com fidelidade e integridade os bens os quais Ele nos confiou e buscar, né, investir de forma sábia os recursos dos quais Ele tem nos confiado. Tá joia? E é justamente isso, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina nessa parábola, aqui em Lucas capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. Nós devemos ser bons administradores, administrador fiel. E estarmos pensando no futuro. Não pense no presente, né? Tem muita gente que não ganha dinheiro, porque não ganha muito dinheiro nessa vida aqui, porque está pensando só no agora, né? Assim? Mas pensa no futuro. Na questão espiritual, pensa lá no céu. Você vai investir aqui de forma sábia para recolher esse investimento, né? Quando chegar lá no céu. Tá bom? Vamos orar. Santo, eterno e poderoso Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nesta manhã. E nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, nos ajude a sermos bons mordomos da Sua graça. A sermos, ó Pai, realmente mordomos que agem de forma íntegra, de forma fiel ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos quais são os nossos deveres de fato e que um dia nós vamos prestar conta de tudo que o Senhor tem nos confiado. E, ó Pai, também abençoa-nos de forma que nós possamos vir
a conquistar os maiores lucros possíveis na nossa vida aqui. Obviamente, estamos falando sobre a questão espiritual. Que nenhum de nós, ó Pai, os teus servos, venhamos chegar no céu de mão vazia, mas que nós possamos chegar ali, tendo conquistado aqui almas para o teu reino, tendo aqui podido ajudar as pessoas à nossa volta, tendo feito a diferença, investido em vidas, como o Senhor mesmo nos ensinou quando esteve aqui neste mundo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, suplicamos a Ti perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua igreja, continua a guardá-la, protegê-la, e mantenha-nos fiel nos Teus santos e retos caminhos. Em nome de Cristo Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos, assim nós encerramos o nosso culto nessa manhã. Nós estaremos terminando agora, né, a transmissão do culto, mas já também tendo a Escola Bíblica Dominical aí para as crianças, né? Então continue aí na transmissão e as crianças vão ter agora o tempo de história bíblica, tá bom? Então Deus abençoe a cada um, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, e nós estaremos de volta hoje à noite às 19 horas. Deus abençoe.